Bom, gente, a gente tá indo embora do Marrocos. A gente ficou aqui 3 dias e 4 noites. E eu queria muito agradecer o Atman, que foi o seguidor marroquino que convidou a gente pra passar nossa lua de mel aqui no Marrocos. E assim, a companhia do Atman, né, que é a Eco Desert Morocco, sensacional. Eles que produziram o nosso roteiro, eles que pegaram a gente no aeroporto, levaram a gente pro hotel, do hotel pra fazer os passeios, levaram a gente pro deserto. A gente amou tudo, foi muito especial e eu queria muito agradecer o Atman. E aí vai rolar desconto para os seguidores do Vida Mochileira. Então pra galera que quiser visitar o Marrocos, eu vou deixar aqui na descrição o desconto pra vocês. Então até 4 dias vocês ganham 5% de desconto no roteiro que vocês vão produzir com o Atman. E acima de 4 dias, né, então a partir de 5 dias pra cima, vocês ganham 10% de desconto. E aí, como eu falei, o Atman produz por roteiros personalizados em todo o Marrocos. Então assim, se você quiser vir só pra Marrakech e depois ir pro deserto, tem como. Se você quiser conhecer a Cidade Azul, quiser conhecer Marrakech, Fez e outras cidades aqui no Marrocos, tem como também. Ele vai produzir o roteiro baseado nas cidades que você quer conhecer e nos dias que você tem. E aí lembrando que para ele produzir, né, o roteiro, ele precisa saber quantas pessoas vão estar no roteiro, né, quantos dias você vai ficar e qual é o tipo de acomodação que você vai querer nesse teu roteiro aqui no Marrocos. Brasileiros que estão vindo fazer turismo aqui no Marrocos de até 90 dias não precisam de visto. Então quando você chega aqui no aeroporto, você ganha o carimbo diretamente na imigração. E aí é preciso que você tenha um passaporte com validade de no mínimo 6 meses. Outra coisa legal de saber também é que os chips de internet aqui no Marrocos funcionam muito bem. Então assim, se você for em qualquer banquinha dessas, aqui lojinhas no centro da cidade, você consegue comprar os chips locais. O que eu comprei foi o Maroc Telecom e ele custou 30 dirhams, que dá mais ou menos 3 euros. E aí eu comprei um chip de 2 GB, mas como eu uso muito o Instagram, a minha internet foi pro espaço em 2 dias, então talvez seja interessante você comprar aí um chip que tenha mais dados, né? Eu comprei um de 2 GB e em 2 dias acabou a minha internet. Mas se você não usa muito o Instagram, você usa mais outros aplicativos, tipo o Google Maps ou até o WhatsApp mesmo, talvez não consuma tanto. É que realmente o Instagram consome muito, né? Uma outra coisa legal de saber antes de vir para o Marrocos é o tipo de tomada. A tomada aqui no Marrocos é aquela de 2 furinhos, um do lado do outro, como se fosse as tomadas antigas do Brasil, e a voltagem de 220 volts. E aí falando sobre gorjetas aqui no Marrocos. Bom, quando você compra alguma coisa ou quando você vai num restaurante, não tem gorjeta incluída no serviço. Então, eles não têm assim uma porcentagem, você tem que dar 10% ou você tem que dar 20%. Não, mas é de bom grado, dependendo do serviço, você dá entre 15 a 20 dirhams, que é mais ou menos 2 euros. Então assim, eles esperam que você dê a gorjeta porque é de bom grado você dar esse agrado, né, para as pessoas que estão prestando serviço para você. Muita gente também me pergunta se precisa de alguma vacina específica para vir aqui para o Marrocos. E a resposta é não. É óbvio que é sempre aconselhável, né, você vir com todas as suas vacinas em dia, então tétano, tifoide, hepatite. Se você já tiver tomado a febre amarela, ótimo, mas não é um requerimento para você entrar no país ter o certificado internacional da Anvisa de febre amarela, por exemplo. E aí falando sobre a moeda local aqui do Marrocos. A moeda local é o dirham e é muito fácil você trocar dólar, euro ou libra em qualquer agência de câmbio ou até mesmo hotéis. E aí eu vou dar pra vocês mais ou menos a cotação de como tá agora no dia 6 de dezembro de 2019. Então 1 euro tá 10,50 dirhams. Uma libra tá 12,23 dirhams. 1 dólar tá 9,48 dirhams. E só pra vocês terem mais ou menos uma noção do real, 1 real seria 2,29 dirhams, mas é muito importante falar que eles não trocam o real aqui. Então é importante você trazer ou libra, ou dólar, ou euro. Alguns estabelecimentos, inclusive, aceitam euro como forma de pagamento. E aí outra coisa também legal é que muitos estabelecimentos aqui aceitam cartão. Então você consegue usar as bandeiras Visa e Mastercard sem problema nenhum. Eu queria ler só um pouquinho sobre o Marrocos que eu escrevi aqui pra vocês. Então o Marrocos é uma monarquia constitucional com um parlamento eleito. O rei do Marrocos tem vastos poderes executivos e legislativos, especialmente sobre os militares, a política externa e os assuntos religiosos. E uma coisa legal que o Atman contou pra gente é que assim, não é que eles amem o rei deles, mas eles gostam do fato de ter um rei pra poder ser como se fosse a figura que dá segurança para o país. Porque existem muitas tribos aqui no Marrocos e se fosse um presidente, o Atman contou pra gente que teria muitas guerras entre as tribos, porque uma tribo ia querer que o presidente dessa tribo fosse, né, o presidente do país.
e aí teria muitos conflitos entre as tribos. Então o fato de ter um rei que tem assim um olhar imparcial sobre o país, imparcial sobre as tribos, traz segurança sim para todos os povos aqui do Marrocos. Então não é que eles amem o rei, mas eles gostam muito do fato de ter uma pessoa que está olhando para o país de forma imparcial. A cultura marroquina ela é uma mistura de berberes, que foi o povo que iniciou, né, o Marrocos, com árabes e também africanos subsaarianos, e tem algumas influências europeias, como por exemplo a francesa. A religião predominante aqui é o Islã, então eles são muçulmanos aqui, mas você também consegue encontrar alguns católicos e alguns judeus, mas a maioria com certeza é muçulmana. A língua oficial do país é o árabe, também tem o berbere e eles também falam, algumas pessoas e alguns povos falam francês. E aí tem uma língua também, que é a língua tradicional aqui, tipo, como se fosse a primeira língua aqui do Marrocos, que é a Tamazagh, não vou conseguir falar, mas é o Tamazagh, que é como se fosse a primeira língua. E depois veio o árabe, também tem a língua berbere e algumas pessoas conseguem falar o francês. Como eu disse para vocês, o Marrocos ele surgiu com o povo berbere, que também pode ser chamado de Mazen, que significa homem livre. E eles, há muito tempo atrás, exaltavam o sol. Mas aí alguns berberes começaram a viajar e nessas viagens eles conheceram o islamismo. E quando eles voltaram, né, para o norte da África, eles trouxeram a religião com eles, muito antes dos árabes chegarem aqui. Então foi o próprio povo berbere que começou a institucionalizar o Islã como a religião do país. E hoje em dia o Marrocos é um país muito aberto. Como eu disse para vocês, a maioria das pessoas aqui são muçulmanas, mas você também consegue encontrar católicos, judeus e até pessoas que não têm religião nenhuma. E uma coisa muito legal que o Atma contou pra gente é que, segundo o islamismo, né, que os marroquinos eles seguem, é muito importante você respeitar outras religiões e não forçar as pessoas a serem muçulmanas. O que a gente vê aí fora, muito na Arábia Saudita, né, desses muçulmanos ferrenhos, não é o que o Alcorão prega, pelo contrário. E os muçulmanos aqui do Marrocos, pelo menos o que o Atma me contou, é que eles são muito tolerantes. Então, segundo o islamismo que eles pregam, respeitar a religião do outro é respeitar Allah. Aí tem várias outras coisas que vocês me perguntaram lá no Instagram, e eu fui perguntando pro Atma, e eu vou falar, tipo assim, muito rápido, tópico por tópico. Sobre barganha, eles são um povo que amam negociar, então quando você vai lá nos mercados ou nas feirinhas, né, ali do centro de Marrakech, sim, você vai ver muita negociação rolando. Eles não comem porco, né, aqui por causa da religião muçulmana, então você vai ver muito pouco restaurante oferecendo porco como um dos pratos. Alguns você acha, tá, mas não é comum. Aquela história de trocar camelo por mulher, gente, é só uma brincadeira, não existe isso, tá? Nunca existiu, na verdade. O Atman fala que essa é uma forma de elogiar as mulheres. Então, quando você pergunta para um amigo ou para o pai de alguma mulher e fala assim, quantos camelos essa mulher vale? É uma forma de elogiar a mulher, porque tá dizendo que ela é muito bonita, porque os camelos aqui valem muito, gente. Quem tem camelo aqui, quem cria camelo, é rico, tá? Então, quando você pergunta para uma mulher ou pergunta para um homem quanto que aquela mulher vale, significa que ela é muito bonita. Então, mas é só uma brincadeira, nunca foi trocado camelos por mulheres aqui. Falando sobre as temperaturas médias aqui do Marrocos, no verão você pega muito calor, então você pega assim uma variação entre 30 a 45 graus e você consegue até pegar 50 graus no deserto. Mas no inverno as mínimas também são muito mínimas e você consegue até ver neve nas montanhas. Então você pega assim, por exemplo, a gente está no inverno agora, no início de dezembro a gente pegou entre 5 e 10 graus no deserto do Saara. Mas assim, o deserto ele não tem temperaturas negativas, assim, acho que o mínimo você consegue chegar é 0 graus, a não ser que seja um inverno super atípico que você vai pegar assim, temperaturas mega negativas, mas seria interessante sim, se você vier entre dezembro e março, vir com um agasalho legal, porque vai fazer frio sim em algumas partes ali do deserto e até da cidade mesmo. E aí muitas mulheres me perguntaram no Instagram sobre a questão do comportamento das mulheres aqui, né, mulheres gringas aqui no Marrocos. Se você pode usar qualquer tipo de roupa, se você precisa cobrir o cabelo, se você precisa, né, usar o véu. E não precisa, gente. Na verdade, as mulheres que usam véu são por causa da religião muçulmana, mas se você é uma estrangeira, tá vindo aqui para Marrocos, você pode cobrir ou não a sua cabeça. Na verdade, o Atma me falou até que muitas mulheres cobrem, às vezes não é nem por causa da religião, é por causa do calor,
porque elas querem proteger o rosto, né? Então assim, quando você vier pra cá, você pode vir com as suas roupas. Ele falou que no verão dá pra ver muitos turistas e até mulheres mesmo marroquinas usando vestidos, short, usando roupas não decotadas, mas assim de alça. Então assim, você não precisa se cobrir toda. Você pode sim ficar com o cabelo sempre exposto. Eu não usei véu em nenhum dia, né? E outra coisa também legal de se falar é que na praia, porque tem várias praias aqui, né, na costa marroquina, você pode sim usar biquíni, tá? Algumas mulheres marroquinas até usam biquíni também. E outra coisa também que me perguntaram bastante é sobre a segurança de mulheres viajando sozinha aqui no Marrocos. Pra ser bem sincera, eu achei muito tranquilo o país, achei super receptivo, não tive medo em nenhum momento. É óbvio que eu tava viajando com o Mark, né, a gente tá de lua de mel aqui no Marrocos, mas eu fiquei muito atenta pra ver quando mulheres passavam, mulheres estrangeiras principalmente, se homens mexiam e tal, e eu não vi nada assim de tipo perigoso, e eu acho que é um país muito seguro sim pra viajar, mulher, homem, grupo, sozinho, achei um país muito seguro mesmo. Inclusive, falando agora não sobre assédio, mas sobre segurança em termos de equipamentos, eu achei muito seguro. Eu tava o tempo todo com a minha máquina no pescoço, com o meu celular na mão, com a GoPro, sabe, tipo, à vista, e não tive nenhum problema, de verdade, foi super tranquilo. Ah, me perguntaram também sobre a média de gastos por dia aqui, contando acomodação, comida e passeios. Eu perguntei pro Atma como que seria assim uma média, né, de gastos, e a gente fez assim, depende muito do que você quer conhecer aqui, dos lugares que você quer entrar também, porque alguns monumentos são pagos, né? Então assim, a gente fez uma média de mais ou menos entre 30 e 40 euros por dia, mas vai depender muito também da onde você vai ficar e como você come, né? Mas assim, no estilo mais backpacker, no estilo mais mochileiro, seria entre 30 e 40 euros por dia. E aí falando sobre a culinária aqui do Marrocos agora, né? Eles têm o costume de comer muito cuscuz e tagine. Tagine, na verdade, é a panela, né? Na verdade, o recipiente que eles cozinham o legumes, ou legumes e frango, legumes e kafta, enfim, é na verdade o formato do recipiente, que é de barro assim, tipo, ele é de barro e vem tipo um negocinho assim pra cima. Não vou conseguir explicar aqui. Mas eles comem muito cuscuz, e aí tagine com legumes, tagine com meatballs, que é como se fosse almôndega, tagine com frango, omelete. Alguns lugares você consegue achar muito kebab. Tem também a questão deles comerem lamb, eles também comem o camelo, né, o dromedário. E como eu falei, eles não comem porco, é muito difícil você achar algum lugar que venda porco aqui. E me perguntaram se a comida é apimentada. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que gosto zero de pimenta, zero, odeio pimenta. Eu até passo mal. Alguns pratos de tagine tem sim pimenta, e aí é um pouco apimentado, mas assim, eu não gosto de pimenta nenhuma e eu consegui comer os tagines aqui super de boa, apesar de ter que estar comendo muito pão pra tentar dissolver ali a pimenta. Mas outra coisa também é que todos os pratos vêm acompanhado de pão, e o pão é maravilhoso, gente. E eles também têm a questão de ter vários pratos, então assim, você tem sempre a entrada, que geralmente é sopa, maravilhosas por sinal, tem também a salada, e aí tem o prato principal, que geralmente é cuscuz, tagine, ou até dá pra você, até se você não gostar dessas coisas, dá pra você pedir frango com batata frita, também dá, e geralmente a sobremesa é fruta, a fruta da estação. Então assim, recomendo muito provarem os pratos marroquinos, porque são deliciosos, e eu que sou chata pra comer, cara, amei de verdade todos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do Marrocos através da minha lua de mel. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e se inscreve no canal. E se você tiver qualquer dúvida sobre Marrocos, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Lembrando que todas as minhas aventuras estão em tempo real lá no Instagram, @vidamochileira. Tchau, tchau!